Fala pessoal, tudo bem? Vamos falar do Manchester United nesse vídeo e eu já quero a sua opinião. O United vai ter time para encarar de igual para igual o grande rival City e o Arsenal, que para mim, por enquanto, são os times mais prontos para disputar essa Premier League? Conta aí nos comentários e vamos falar de contratações e de mudanças no atual elenco de jogadores que já estavam por lá em Old Trafford. Vamos começar falando de contratações, já eu falo de mudanças de jogadores que já estavam no elenco. São duas as posições que o United tinha de carência na minha visão. Posição de goleiro e de centroavante. Para isso, já está de olho no mercado e para mim está indo no alvo, no ponto certo para reforçar o time. Onana. Onana eu já venho falando há algumas semanas, é o goleiro da Inter de Milão, que é o alvo desde o início da janela de transferência do United, desde que foi confirmada a saída do De Gea, que depois de algumas temporadas, 12 temporadas, encerrou o ciclo dele e o United não fez grande força também para segurar mais o De Gea. Onana. Deve ser fechada essa contratação agora no começo da semana. As duas partes já têm um acordo, faltam as questões burocráticas, inclusive o United quer que o Onana viaje para os Estados Unidos para os jogos amistosos. O time vai viajar nesta semana, então já está até tentando agilizar tudo rapidamente para o Onana também já obter o visto dele para ir para os Estados Unidos e já começar o trabalho dele no time do Ten Hag. Eles já se conhecem desde o tempo de Ajax, para mim é um ótimo goleiro, é um dos melhores dessas últimas temporadas que surgiram na Europa, desde o Ajax, passando agora pela ótima campanha que ele fez na Inter de Milão. Para a posição de centroavante, o nome mais falado é o de Højlund, o dinamarquês da Atalanta, ou seja, mais um jogador do futebol italiano que a Inter pode ir lá e buscar. Ele ficou só essa temporada na Atalanta e já mostrou muito potencial. Jogava antes no Sturm Graz da Dinamarca, já fazia os seus gols, mas é um jogador que pode ser aquele que vai encaixar muito bem. É um jogador alto, forte, tem 1,91 m, ele tem muita força física, mas ao mesmo tempo ele tem habilidade, ele sabe sair da área, ele sabe fazer uma troca de passes, ele sabe encarar na velocidade um zagueiro. Então para mim é um atacante que, por mais que tenha só 20 anos, é um jogador que pode sim já chegar para ser titular, tamanha personalidade também que ele já mostrou na Atalanta. Nesse time do Gasperini, ele acabou aos pouquinhos indo ganhando espaço e é um jogador que para mim pode ser a solução para ser o centroavante nas próximas temporadas desse Manchester United. Bom, falar agora de jogadores que já estão no elenco, possíveis mudanças. Maguire, não é segredo para ninguém que ele está na lista de jogadores negociáveis desse United. E mais um capítulo que mostra que ele não está muito já nos planos do Ten Hag é que foi divulgado no fim de semana que ele perdeu a braçadeira de capitão do United. Ele vai ser reserva se ele permanecer, então já, claro, não faz mais sentido ele ter a braçadeira de capitão. E vale muito nessa braçadeira de capitão no United, é simbólico isso. Tanto que o Maguire já foi até as redes sociais para lamentar muito, mostrar o desapontamento dele por perder essa braçadeira de capitão. Também no fim de semana foi anunciado, foi publicada na imprensa inglesa uma proposta do West Ham para ter o Maguire. Seria por empréstimo ou uma contratação em definitivo. E nesse momento eu vejo como interessante para o Maguire sair do Manchester United, porque ele é um jogador de seleção inglesa e que o Gareth Southgate gosta muito dele, o técnico da Inglaterra. E o Southgate já deixou claro que ele vai querer na seleção jogadores que estejam atuando nos seus clubes. Então se o Maguire estiver no United e na reserva, pode ser que ele perca espaço também na seleção inglesa. Então, por empréstimo ou uma contratação em definitivo, é interessante para o Maguire novos ares nesse momento. O clima já não está legal, está na cara que o Ten Hag não está muito afim de utilizar o Maguire nesse ano, nessa próxima temporada no Manchester United. Outro jogador que também é notícia nesse começo de semana, Rashford. O Marcus Rashford está desde os 7 anos do United, é prata da casa, um jogador que cresceu ali dentro do Old Trafford, ele vai ter seu contrato renovado. O último ano de contrato dele é agora, nessa temporada que está começando. Então o United está se prevenindo aí de assédios de outros clubes, porque surgiu muito na imprensa o interesse do PSG, do Paris Saint-Germain, em contar com o Rashford, principalmente pela possível saída do Mbappé, então seria um jogador jovem ali para compor o elenco do PSG. O Rashford, ele cresceu muito de desempenho com o Ten Hag. Nessa última temporada ele fez 30 gols em 56 jogos.
mostrou que com o Ten Hag ele acabou encontrando, né, a posição dele, o jeito de jogar, jogando ali mais aberto pela esquerda. Outros técnicos, antes ele teve uma variação de posição, ele teve altos e baixos. Com o Ten Hag ele se firmou no time titular do Manchester United e o novo contrato dele deve ser de 5 anos. É o United pensando, né, nas próximas temporadas e confiando muito no futebol do Rashford. O que você está esperando desse United para a temporada 23-24? Conta aqui nos comentários.